Olá! Estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Esse é o segundo episódio de uma temporada criada pelo Todos por Elas, um grupo focado no protagonismo das pessoas que se identificam como mulheres na tecnologia Globo. Eu sou Júlia Pires, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do ombro. Estou usando um cordão amarelo, de cordinha amarela com uma pedra verde, e uma camisa, uma blusa de alças finas na cor caramelo. Aqui usando também um headphone do Globo TechCast. Estamos aqui com 3 convidadas e uma parceiraça. Flavinha está aqui comigo e eu vou convidar as nossas ilustres convidadas a se apresentar e fazer a autodescrição antes da gente começar aqui o nosso tema. Então, vou convidar a Yanara Araújo para se apresentar. Bem-vinda, Yanara. Obrigada por topar estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Meu nome é Yanara. Eu sou uma mulher branca de cabelos longos e castanhos. Uso um vestido estampado, uma correntinha no pescoço prata. Tenho sobrancelhas um pouco grossas, olhos pretos, grandes um pouquinho, e nariz grande e largo, e lábios finos. Bom, essa é a minha autodescrição. Aqui, como todas nós estamos com o headphone na cabeça, e eu sou analista DevOps. Muito bom, obrigada, Yanara. Vou passar para a Atena se apresentar. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Atena. Minha autodescrição, ou audiodescrição, né, como falam também de vez em quando, sou mulher branca, cabelos castanhos longos, castanhos ou loiro escuro, é um debate que eu tenho ainda até hoje. Ondulados também, uso um óculos arredondado com armação dourada. Tenho olhos medianos, fundos um pouquinho, com algumas olheiras de bastante trabalho. Lábios, o de cima é um pouco mais fino, o de baixo é um pouco mais grosso. Peguei da minha mãe isso, e nariz, que meu pai fala meio batatinha, que eu peguei da minha mãe também. Maravilha. Vou passar, a gente tem uma convidada remota, diretamente de Recife, Gabriela. Bem-vinda. Oi, gente. Obrigada. Meu nome é Gabriela. Eu vou fazer aqui um pouco minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 35 anos, tenho cabelos na altura um pouquinho abaixo do ombro, no tom castanho escuro, castanho meio escuro, e com as mechas um pouco de tons claras. Tenho uma sobrancelha grossa, um nariz mais afilado, tenho uns olhinhos mais pequenininhos, meio fechadinhos, especialmente quando eu sorrio, e meus lábios são finos. Estou usando uma blusa azul meio Canada Bic e estou aqui, sou analista de plataforma da produção. Maravilhosa, obrigada, Gabi. Obrigada. E por último, mas não menos importante, minha parceiraça Flavinha Santo. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, sou a Flávia Santo. Fazendo a minha autodescrição, sou uma mulher de pele branca, cabelos longos e escuros, com um leve iluminado, mais do meio para as pontas. Tenho umas sobrancelhas grossas e castanhas, olhos pequenos e mais arredondados, bochechas grandes que também, ao sorrir, fecham os olhos, nariz largos e pontudos e boca um pouco mais grossa. Estou vestindo a camisa rosa com um... caça-palavra? Esqueci o nome... Acho que sim. Com o nome disso. Palavras cruzadas. Com umas palavras cruzadas com a descrição de algumas conceitos importantes para a minha área, né, para o meu time que eu faço parte. E estou também aqui com um headphone do Globo TechCast e um óculos de armação dourada. E é um prazer estar dividindo essa mesa aqui com a minha amiga Julinha e com convidadas tão especiais para a gente falar um pouco sobre carreiras em tecnologia, né? Eu acho que dentro dessa perspectiva de mulheres dentro dessas carreiras, é um mundo de possibilidades que ainda não foi explorado.
E aí a gente tem tantas oportunidades, tem tantas possibilidades. E eu acho que o objetivo do nosso papo de hoje é a gente poder demonstrar um pouco para as pessoas que não conhecem quais são essas carreiras. Onde temos mulheres em estratégia de tecnologia? A gente sabe que a gente tem uma lacuna dentro de estratégia de tecnologia que ela precisa ser preenchida, ser desenvolvida, mas a gente está aqui para dar esse passo de mostrar assim, olha o mundo de possibilidades que você tem. Olhe para o lado e vejam suas oportunidades. Olha como a gente pode se desenvolver, olha onde os lugares que a gente pode ocupar e vamos começar a trabalhar nessas lacunas, né, Ju? Como é que são essas lacunas? Onde a gente já ocupa e onde a gente ainda pode ocupar, né? É isso. E aí, para dar abertura, pessoal, para esse episódio, a gente trouxe aqui alguns dados. Então, vamos abrir com um textinho que traz alguns dados sobre esse cenário na América Latina, principalmente no Brasil. Então, segundo um relatório da Page Group Women in Technologies, apenas 20% dos cargos nas áreas de TI são ocupadas por mulheres na América Latina. E o Brasil está entre os 4 piores países dessa porcentagem, né? A presença de mulheres na tecnologia no Brasil está entre os 4 piores países. A Globo hoje já se encontra dentro dessa média aí dos 20%, um pouquinho acima, com 26% da área de estratégia de tecnologia composta por pessoas que se identificam como mulheres. O que é bom, mas ainda é uma lacuna, ainda é um gap muito grande, né? Ainda temos muito o que fazer nesse sentido. E considerando o fato, né, até um censo mais recente que saiu agora, de 2022, 51,5% da população faz parte do grupo, né, de pessoas que se identificam como mulheres. E mais de 50% das casas brasileiras são chefiadas por mulheres, né? E essa desproporcionalidade de oportunidades ainda é muito gritante no nosso país. Não só com uma questão de diversidade, né? É lógico que a diversidade de novas soluções, perspectivas, são muito importantes e é a chave de muitas dessas discussões, mas isso leva a uma questão econômica no nosso país, né? Onde mais de 50% das casas são chefiadas por mulheres. E elas hoje, né, a tecnologia ampliou, são novas oportunidades de trabalho, são novas habilidades sendo exigidas, e onde estão as mulheres nesse lugar, né? E aí, esse relatório traz também alguns porquês, né? Então, ele explorou alguns porquês as mulheres não estão nesse lugar ainda, em pleno 2023. E dentre esses pontos que ele traz, ele pontua não só as oportunidades, né? Que são oportunidades que precisam considerar os diferentes contextos dessas mulheres que se chefiam muitas vezes sozinhas, seus lares, mas também essa síndrome da impostora, né, que a gente foi ensinada a ter dentro desse sistema patriarcal que a gente vive. E tem dados que comprovam isso, né, que as mulheres elas são mais propensas a só se aplicarem para vagas quando elas cumprem 100% dos requisitos de uma determinada vaga. Então, tudo isso implica com que menos mulheres se apliquem para vagas, principalmente em tecnologia, onde é um lugar com baixa representatividade, que é o que a gente quer trazer aqui, né? Onde a gente olha para o lado e muitas vezes não se vê ocupando esse lugar. Então, hoje a nossa ideia é explorar isso, como a Flavinha muito bem trouxe, com essas nossas convidadas maravilhosas aqui. E aí, falando um pouquinho da minha carreira, antes de passar para as meninas, né? Eu atuo aqui na Globo como agilista e People Ops, estou há 2 anos aqui na empresa. Minha carreira começou no RH, então acho que a gente pode abordar um pouco isso nas nossas trajetórias, que as carreiras não são lineares, né? E não é porque a gente começou e tomou uma decisão lá atrás que a gente não pode mudar e a gente não pode repensar os nossos caminhos. Então, começou no RH e eu migrei para a tecnologia. Então, tem espaço para todo mundo. Então, eu quero começar puxando a Athena para a gente falar um pouquinho desses nossos motivadores pessoais, né? O que nos trouxe para a tecnologia, mesmo com toda essa falta de representatividade que a gente ainda tem. Bom, vamos lá. Falar um pouco da minha carreira, né? Eu sou atualmente produtora na área de tecnologia para dramaturgia aqui na Globo. Foi meio curioso como eu comecei nessa área, né? Porque, inicialmente, acho que como todo mundo tem aquela pressão dos pais, né? Vai virar médico, engenheiro, alguma coisa. Eu cheguei a passar em engenharia, fui numa federal, fui pra faculdade, olhei assim, falei, não é isso, e fui embora. Tipo, eu não fiquei uma semana lá, porque eu olhei aquilo e falei, não é pra mim, sabe? Sabe quando você entra num lugar e fala, não é meu estilo, não é aquilo que eu quero pra minha vida? Aí voltei, estudei mais um pouco e fui fazer cinema, né? Totalmente a virada.
Porque era algo na época que eu tava totalmente perdida. Eu falei, pô, eu preciso realmente trabalhar com algo que eu não quero, não me identifico só porque dá dinheiro, né? E com o tempo eu fui fazer cinema. Também fui numa federal e depois fui na UFSCar inicialmente, depois migrei para São Paulo para terminar. E na própria faculdade eu anotei uma coisa, que o mercado de trabalho não tem vaga para todo mundo, ou se tenta muito mal distribuída, no sentido que eu vi as pessoas da engenharia, muitas vezes, pessoas muito boas que não conseguiam emprego, sabe? Então eu falei, pô, se essa pessoa que quer fazer engenharia não tá conseguindo emprego, imagina se eu tivesse feito engenharia e não quisesse fazer aquilo e tivesse feito, né? Como que eu conseguiria algo? Então aquilo foi um sinal pra mim de continuar insistindo em algo que eu gostasse de fazer, né? Porque por mais que seja uma área que não tem um caminho traçado tão definido, né? Que área de cinema, artística, essas coisas assim, era uma área que eu falei, é isso que eu me sinto confortável, né? Vamos tentar fazer. E inicialmente comecei no estágio, acho que como todo mundo começa, né? Operando câmera, fazendo meio que um faz-tudo, né? Um filmmaker que chamam. Hoje em dia, acho que na época nem existia o termo, nem era famoso, assim, ser filmmaker. E eu já fazia, tipo, tudo. Era um centro da faculdade que fazia estágio, que a gente fazia videoaulas, fazia entrevistas, coisas do tipo. E depois, totalmente, minha carreira mudou. E acho que entra muito nesse assunto de aplicar para vagas que a gente não se senta muito preparadas. Tinha um banco de imagens vindo para o Brasil. E eles estavam procurando uma embaixadora de comunidades, uma, tipo, gerente de comunidades. E era um banco de imagens, estavam procurando uma comunidade de fotógrafos. E acontecia que, na época, eu ia em muitos eventos de fotografia. Tinha um grupo de fotógrafos que a gente, na época, morava em São Paulo, na cidade de São Paulo. Tinham muitos fotógrafos que a gente andava junto, porque andar em São Paulo sabemos como é, né? Então, qual que era nosso plano era sair em 5, 10 pessoas, porque assim ninguém vai abordar 5, 10 pessoas, por mais que esteja cheio de equipamento, né? E a gente tirava muitas fotos por São Paulo, tudo do tipo. Então, eu tinha essa proximidade com a comunidade. E isso calhou que essa proximidade que eu já tinha com a comunidade de fotógrafos de São Paulo foi um fator decisivo para conseguir o cargo. Eu não tinha experiência como embaixador de comunidades, tinha zero tipo, de análise de dados, de RH, de falar com pessoas, representar uma marca, tinha zero. Né? Eu só trabalhava até então, tinha formado em cinema. Uhum. Mas deu certo, por causa justamente pela minha vivência que eu tinha naquilo e como eu estava engajada já no mercado que eles queriam entrar, né? E fiquei 4 anos nessa empresa, quase 5 anos, né? Antes de vir pra Globo. E lá foi onde eu aprendi muito, sabe? De variedades. Porque primeiro era uma coisa... Foi um mercado que, assim, eu não sabia que existia. Porque a tecnologia sempre tá avançando, né? E a gente aprende, assim, até meus pais, porque eles não tiveram contato com isso, emprego é um lugar que você vai trabalhar, tem um cargo, vai para um escritório físico, alguma coisa assim. E eu, por 4 anos, falava, parecia até golpe, que eu trabalhava por uma startup nacional que, tipo, não tinha escritório no Brasil, era cada pessoa num lugar do mundo. E a gente, tipo, só fazia chamada, tudo, tipo, à distância, né? E era muito curioso, sabe? Que pra mim, eu falava, meu Deus, meu mundo totalmente mudou, sabe? Porque, tipo, minha visão de emprego é algo totalmente diferente do que eu fui ensinado, do que eu fui esperado, né? Sim. E com isso eu aprendi muito, né? Justamente de iniciar minha carreira profissional, como falar com pessoas, representar uma empresa, organizar projetos. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, eu gostava muito de cinema, né? Queria trabalhar com a parte audiovisual. Então, e por ser um trabalho remoto, eu conseguia meio que organizar meus horários para também fazer freelas por São Paulo mesmo, de audiovisuais. E, inicialmente, até eu queria ir para assistência de direção ou fotografia, que eu gostava. Sempre fui muito... gostava muito de ver equipamentos, ficar em cima de todas as novidades, né? Do tipo. Só que eu sempre sentia que faltava na produção, sabe? E acabou que, assim, foi mais por uma necessidade, sabe? De, assim, eu não fui à produção porque eu falei, nossa, quero virar produtora. Que acho que ninguém fala quero virar produtora, porque é uma dor de cabeça, sabe? Que tudo se resolve, que todos os problemas acabam em você. Você precisa resolver, né? Então, eu simplesmente falei, só que assim, como eu estava insatisfeita com outras pessoas que faziam produção, falei, por que eu não tento fazer melhor, né? Uhum. E aconteceu de calhar de ir em São Paulo, entre pelo menos o meu grupo de profissionais que eu trabalhava junto, eu fiquei conhecida como uma pessoa que resolvia problemas, né? Uhum. Produção.
Então já teve muitos jobs que era assim, me ligavam 2 dias antes, não tô achando produtora, preciso disso pra gravar, me ajuda, sabe? E confesso que, tipo, muitas vezes eu não queria fazer o trabalho. E eu falava que era, você cobrava taxa dor de cabeça, né? Que o freela fazia muito isso. Você fala, bom, minha hora é isso, que é o meu trabalho. Só que pela urgência, não sei do que eu vou cobrar isso, né? E muitas vezes quando você não quer fazer um trabalho, Aí você você cobra faz mais. aquele negocinho que você fala, vou cobrar isso pra falarem não. E eu saí por cima, né? Que falei, não, falaram não porque eu sou muito cara. E muitas vezes aceitavam, porque a marca tá desesperada por alguma coisa. Então eu ganhei muita experiência, sabe? Mais do que em faculdade, mais do que em tudo, em setting, justamente chegar num lugar pegando fogo, assim, e achar tudo. Eu tenho histórias de, tipo, de correr atrás de caminhão na rua pra, tipo, a gente. Acho que se eu não me engano, até hoje eu lembro, foi uma história muito mal contada, mas que não tinha um caminhão para os equipamentos de luz, trazer os equipamentos de luz. Aí eu vi um caminhão na rua que tava descarregando coisa e eu falei, motorista, quanto você cobra pra ir lá num tal lugar, carregar isso daqui e trazer pra gente, sabe? E tinha muitas histórias do tipo. E eventualmente durante o Covid, né, acho que como todo mundo, tudo mudou, né, disso. Por sorte, eu tinha um trabalho remoto, que foi o que me sustentou durante o Covid, né? Mas todas as produções audiovisual meio que pararam. Até foi uma opção minha, sabe? Tentar sossegar, porque eu tive vários amigos que pegaram Covid e ficaram, tipo, bem debilitados, sabe? Hoje estão melhorados, mas, tipo, teve vários profissionais que basicamente eu sabia que se eu fosse pisar num set no momento de Covid, é um lugar que você fica num estúdio fechado, né? Por muito tempo com várias pessoas, é inevitável que você ia pegar alguma coisa, né? Era o ambiente para aquilo se proliferar. Então eu fiquei no remoto, só que eu sentia a falta de inovar, né? De fazer algo novo, porque eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa, num ponto de querer avançar, sempre mudar. E quando eu fico muito estagnada num negócio, eu começo a ficar infeliz, sabe? Com a minha posição. E aí foi quando eu comecei a procurar outras vagas, né? E calhou de, assim, no momento, que eu tava infeliz com o meu trabalho, tava já pensando em sair, só que não tinha pra onde ir, né? Ou veio essa oportunidade da Globo. E eu falei, pô, vamos nessa, né? Aí larguei tudo em São Paulo, tipo, apartamento imobiliado, tudo. Falei, vamos nessa. E porque eu vi que era uma oportunidade minha de, tipo, ir pra área que eu queria realmente, né? Trabalhar com dramaturgia, já com a experiência que eu tinha de produção, né? E também trazer algo a mais, porque até pela diversidade, né, que a área de tecnologia vem tentando trazer, eu era uma pessoa com plano de fundo, né, uma história diferente da maioria, que ainda, a maioria das pessoas que trabalham comigo são formadas em engenharia, né? São pessoas mais velhas, ou homens também, né, a maioria. E eu vim também com uma forma de trazer uma outra perspectiva para a empresa. E já nesse tempo achei que eu consegui contribuir muito, sabe? De trazer, questionar muito, mas por que isso, por que aquilo, por que a gente não faz dessa forma, nossas tecnologias, até porque eu vim de outro mercado, né? E que já usavam outras estratégias, outros métodos. E é isso, e agora estou aqui. Que massa. Ai, que massa. E você traz muito esse ponto da gente se expor, né? Sim, As oportunidades vão surgindo a partir do momento que a gente vai se expondo nesses lugares, né? De estar lá num set, de resolver problemas e aprender com isso também. Exatamente. Muito legal. Muito bom. Bom, vou chamar a Gabi, que está remotamente, para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, o que te motivou a trabalhar com o que você trabalha hoje em tecnologia, Gabi. Então, a história dianteira foi maravilhosa, não foi tão assim, perrengue, né? Mas, enfim, como é que eu posso dizer? Eu tô na Globo já faz uns 7 anos, mais ou menos. Acho 8 anos, quer dizer, eu fiz 8 anos agora em agosto, trabalho na Globo. Na verdade, eu entrei aqui como... Não sei se vocês, acho que acredito que não, aqui em Recife a gente teve uma nova sede, na construção da nova sede na Rua da Aurora. A gente trabalhava no Morro do Peludo, que era aqui em Olinda, e estavam construindo a nossa nova sede. Então, eles estavam contratando pessoas que ficassem lá em Olinda, enquanto faziam as pessoas mais experientes, lógico, iam vir aqui para a Rua da Aurora, onde a gente fica localizada aqui nossa transmissão, para eles montarem a nova estrutura da nossa emissora. Então, eu já trabalhava, na verdade, quando eu prestei vestibular, eu fiz para design. Nada a ver com o que eu queria de engenharia. Mas eu acho que um dos meus pontos focais, engraçado, eu sou muito próxima do meu irmão. E ele passou também, um ano antes, ele tinha passado para engenharia.
E aí, quando eu cursei o design, eu acho que eu fui mesmo na mesma linha de Atena. Eu olhei assim, nossa, não curti. E aí fui estudar novamente e eu vi que tinha expectativa de tecnologia. Acho que foi na época do boom, assim, nossa, todo mundo queria fazer engenharia civil, porque estavam tendo muito empreendimento, muita construção, era o babado no momento, era engenharia civil. E aí eu disse, tá, eu vou para um ramo de tecnologia. E a Escola Técnica aqui de Recife, né, abriu vagas para um novo curso, que era Telecomunicações, e eu decidi me inscrever. Quando me inscrevi, passei em terceiro lugar, eram 30 vagas, passei em terceiro lugar e fui cursando. E eu me lembro que quando eu terminei o curso, eu acho que só terminou dos 30, terminaram são 10, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha homem, e eu a única de mulher. E aí eu fui estagiar numa empresa de rádio e comunicação, onde a minha supervisora era uma mulher. E foi até mais fácil, né? Lógico, tinha muito homem, ela era a única engenheira até da empresa. Mas, assim, ela me ensinou muita coisa e, como engenheira, ela meio que foi minha inspiração também. Então, eu comecei a cursar engenharia de telecomunicações, terminei o curso técnico. E aí, quando abriu essa vaga para a emissora de Ouro Preto em Recife, né, para construção, me inscrevi, fui, passei. E aí eu comecei como técnica lá, nível 1. E no passado tempo, acho que o meu contrato tinha 1 ano, eles decidiram me efetivar mesmo como funcionária. Então, fiquei na área de manutenção, trabalhando. E quando terminaram a construção aqui da emissora do Recife, na Rua da Fundição, eu fui migrada para outro setor, que é onde eu trabalho na operação. E aí, desde então, fiquei aqui na operação. E hoje eu sou analista, e eu sou a única mulher analista, mas sou chefiada por uma mulher, onde ela tem essa visão de trazerem mais mulheres para o nosso campo, mais mulheres para a nossa operação, como a gente fala, para a nossa tecnologia. Tanto que quando outras regionais vêm aqui em Recife visitar a gente, né, eles olham, nossa, aqui tem muita mulher aqui na tecnologia, na operação, porque você vê assim, no setor do COT, de um SED, você vai entrando em outros regionais, você vê mais homem. Aqui você consegue, às vezes, estar no horário, a gente está no turno da tarde, a gente olha para um setor, a gente vê mulher, a gente olha para outro setor, a gente vê mais mulheres. Então, aqui a gente é muito focado em trazer mais e chamar mais as meninas para a gente entrar nessa parte de tecnologia. Mas acho que é isso, um pouquinho a minha história, a minha inspiração aí acho que veio do meu irmão. O meu irmão hoje é engenheiro, e aí eu tento passar. Tenho uma bebê de 2 anos, então, nossa, pra gente que tem filho, bebê pequeno, é um desafio, é uma doideira, eu digo, é uma vida louca, mas desde pequena, eu digo pro pessoal que fica dizendo que eu sou a mãe do ano, né? Que de vez em quando eu faço uma loucura com minha filha, mas eu sempre fico dizendo para eles que assim, eu não sou uma mãe doida, minha gente. Eu tento empoderar minha filha desde pequena. E vamos precisar de um outro episódio para falar sobre isso. Pô, esse tema Nossa, é eu ia lá, pode me convidar. Gostei, vou anotar aí para um próximo episódio. Gostei desse. Nossa, e Gabi trouxe pontos-chave, né, da liderança feminina, assim. Na minha carreira fez muita diferença eu ter tido a minha primeira líder, né? Eu entrei em RH, que é uma área que é muito mais comum a presença de mulheres, né? E ela foi uma líder que me empoderou pra caramba, foi ela que me convenceu que eu tinha, sim, competência para ir para a tecnologia, né? A diferença que faz a gente ter essas lideranças femininas na nossa carreira, né? E Flavinha como líder também pode trazer um pouquinho tudo depois. Eu acho que tem um ponto, assim, ontem eu estava falando sobre isso exatamente ontem. Eu sou uma Glober, porque eu nasci e fui criada na Globo, então estou aqui desde os 18 anos, estou aqui há 15 anos. Entrei como estagiária técnica em eletrônica,
Fiz todo um processo de jornada de crescimento junto com a tecnologia da Globo. Então, comecei em broadcast, fazendo suporte a câmeras. Você começou filmando, comecei fazendo suporte a câmeras, as coisas mais primárias quando a gente fala de mídia, né? E agora estou num lado completamente digital da tecnologia. Então, fiz todo um processo de evolução. Mas eu nunca tive uma gestora mulher. 15 anos eu nunca tive uma gestora mulher. Nem coordenadora, nem gerente. E acho que nem diretora. Sempre foram homens na carreira. Só que acho que tem um ponto até interessante de trazer nesse viés, que é assim, todos esses homens que passaram pela gestão, que fizeram a gestão da minha pessoa, né, minha carreira profissional, nunca me tolhiram ou disseram que eu não podia fazer alguma coisa, pelo contrário. Eles abriram oportunidades e eles me ajudaram a construir uma nova Globo. Então, acho que a gente está falando aqui sobre as mulheres na tecnologia, quais são os lugares que a gente pode ocupar, quais são as possibilidades de carreira que a gente pode ter, mas acho que a gestão da mulher, vou até depois trazer um tópico sobre isso, a gestão da mulher também tem uma visão diferencial, mas o papel do homem é fundamental. A gente não vai fazer essa transformação sem eles. E é diversidade, não é mulheres apenas, né? Sim. Isso é sempre legal trazer, porque assim, a gente não quer o domínio das mulheres no campo da tecnologia em lugar nenhum. A gente quer ter diversidade, assim como você falou do censo, onde 51% da população é composta de pessoas que se identificam como mulheres. A gente quer ter também uma diversidade aqui. Quando a gente senta para conversar, a gente quer olhar para o lado e se reconhecer. Olhar para cima, para as nossas lideranças e falar assim, eu tenho alguém em quem me inspirar. Eu tenho alguém em quem seguir. E esse papel faz parte também dos homens que estão aqui junto com a gente em construir esse novo lugar, esse espaço, esse lugar de fala. Se a gente tem percentuais de mulheres que não se aplicam para vagas porque acham que não preenchem todas as competências, que tem alguém que vai lá e incentive, influencie, fale assim, você também pode, participa desse projeto, participa desse processo seletivo e tenta. O máximo que você vai conseguir é um não, que é o que você já tem. Mas antes de falar das mulheres, eu queria ouvir um pouquinho da carreira da Yanara, contar um pouquinho como é que é seu mundo de tecnologia. Então, eu decidi entrar na área de tecnologia, ainda nova, época assim, de escola, ensino médio. No ensino médio eu fazia técnico em informática, mas eu não tinha noção do que eu ia fazer da vida, não sabia a qual faculdade ingressar, não sabia nada. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma avó muito ali no meu pé que falava, você vai para a faculdade. Assim, eu terminei a escola, já estava me matriculando na faculdade, porque eu não podia nem pensar, sabe? Porque realmente, no ensino médio, eu acabei sem ainda nem ter certeza se era aquilo que eu queria mesmo. Mas ela sempre pegou muito no meu pé, falando, você vai fazer faculdade, não importa o que seja, você vai fazer. E aí, quando eu terminei o ensino médio, mesmo eu ainda tendo dúvida, eu não tinha nem como dar um semestre aí parado para pensar se era aquilo mesmo que eu queria, que minha avó não deixou. E no técnico, eu tinha um professor... No técnico, eu tive 2 professoras, né, no meu técnico de informática, e um professor. E aí foi totalmente diferente do que foi na faculdade, né? Na faculdade eu só tive professor. E essas 2 professoras, tanto essas 2 quanto o meu professor, a gente sempre foi de ter panelinha, ficar conversando, e eles me falavam sobre graduações na área de tecnologia para eu poder seguir. Porque eu também queria uma área que fosse uma área mais livre, se é assim que eu posso dizer, né? Porque eu não tinha conhecimento do mundo, eu era nova, um pouco imatura ainda, totalmente, mas eu terminei o ensino médio, eu já tinha quase 19 anos, terminei tarde. E nessa época eu já tinha tatuagens, que eu sempre gostei muito de tatuagens. E eu pensava, eu não posso ingressar, sei lá, numa marinha da vida, no exército da vida, toda tatuada. Era o que eu pensava, né? Não tinha o conhecimento do mundo. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso ter uma profissão que eu me sinta mais livre para ser quem eu realmente sou. E eu sempre conversando com ele sobre a área de tecnologia e principalmente da área de informática, eu sempre gostei do que eu ouvi. Se era aquilo ou não, eu fui descobrindo no caminho. Mas o que eu ouvi na época me interessou bastante. Eu sabia que eu ia ter um grande desafio, porque eu sempre soube que era uma área que majoritariamente é ocupada por homens. Mas, assim, isso nunca foi um empecilho para mim, né? Eu vim de um técnico de informática, ou seja, a minha sala de aula também era cheia de meninos, e então, para mim, não seria um problema a graduação.
E aí, com o passar do tempo, eu fiz graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. É uma faculdade mais voltada para quem quer desenvolver softwares, e eu não queria desenvolver softwares. Eu sempre gostei mais de operações, de infraestrutura de TI. E também foi um desafio para mim eu aceitar isso, porque eu até tentei migrar para alguma outra área dentro de TI, por exemplo, banco de dados ou até desenvolvimento, porque eu tinha um pouco de medo, de receio da área de infraestrutura por eu saber que só tinha homens. Mas aí, assim, no meu segundo ano de faculdade, mais ou menos, eu comecei a namorar. E o meu namorado foi quem mais me incentivava a buscar aquilo que eu realmente queria. Uhum. Ele mesmo falava, é isso que você quer? Porque se não for, não vai. E então ele sempre me motivou muito a fazer o que eu realmente queria. E aí eu falei, quer saber? Então eu vou. Aí a oportunidade de trabalhar diretamente numa área que é voltada para a infraestrutura já veio para mim logo de primeira, porque quando eu me inscrevi aqui para o estágio da Globo e me chamaram para entrevista, já era para uma vaga na área de DevOps. E aí, para mim, nessa parte eu tive sorte, né? E aí eu passei e comecei a estagiar aqui como DevOps. E aí fui aprendendo, né? Fazendo toda a minha carreira aqui, até ser efetivada como analista DevOps. E ainda estou aprendendo até hoje, né? Mas foi assim a minha história na área de tecnologia. O interesse, um pouco de medo, claro, todo mundo tem. Mas nada que vai, garota, né? Não resolva. Spoiler, a gente vai continuar aprendendo para sempre, né? Exatamente. Não tem nenhum lugar que a gente não pare de aprender. E aí, acho que tem um ponto bem legal pra gente trazer aqui da tua fala, é assim, esse receio que a gente tem de fazer, essa percepção de o que eu preciso fazer para eu ser eu, né? E aí eu acho que esse processo, aí eu vou ligar isso com a fala da liderança, foi um processo que para mim foi um processo de maturidade, foi de evolução. Para mim, era muito normal estar dentro de um ambiente onde a maioria era masculino, onde a maioria eram homens. Técnica eletrônica, era eu e mais uma na minha turma, o restante eram, sei lá, 20 e poucos homens. Depois engenharia também, a mesma coisa, aqui na Globo também a mesma coisa. Só que eu tenho um perfil que ele é um pouco mais extrovertido e mais falante. E para mim tinham coisas que eram tão naturais, eu sempre levei numa abordagem muito meu jeito, respeito, limites, e eu demorei a perceber essa falta de representatividade de mulheres dentro da tecnologia. E essa virada de chave, ela só aconteceu mesmo depois que a minha filha nasceu. Então, depois que minha filha nasceu, que veio ali um estalo, tipo assim, caramba, ok, eu já sou adulta, já sei me posicionar, já sei aonde eu estou, como eu preciso fazer todo o meu processo para ser respeitada e respeitar um ambiente. Só que, se eu olhar para o lado, isso não é assim para todo mundo. E como é que eu faço para melhorar a sociedade para receber a minha filha? E aí, como é que eu faço para influenciar para que as outras pessoas se sintam confortáveis como eu no ambiente que elas estão? E aí, para mim, que veio essa mudança, esse começo de mudança de chave, de olhar muito mais amplamente, muito mais do que estou olhando só para mim, mas eu estou olhando para todos. Estou olhando para o lado e podendo reconhecer. E talvez essa falta dessa liderança feminina em algum momento da carreira tenha feito esse impacto, né? Porque nunca teve uma visão diferente. E hoje eu tenho com o meu time um processo muito grande de comunicação nesse sentido. De falar assim, olha, a gente vai fazer dessa forma porque eu penso desse jeito. Eu acho que a gente está trabalhando com pessoas ao centro, porque a gente tem que se desenvolver, dar oportunidades. Ouvir da pessoa. Muitas vezes a gente supõe um monte de coisas e nas suposições a gente não está ouvindo a pessoa, o que ela precisa, o que ela quer. E eu acho que este é uma característica que está um pouco ligada à gestão feminina. Acho que a gente tem, sim, óbvio, muitos homens, como eu falei e trouxe aqui, que trazem oportunidades, mas é uma característica mais ligada às mulheres, né? Então, acho que isso ajuda a gente, talvez seja o senso de mãe, né? É chato dizer isso, porque tem mulheres que não querem ser mãe e ok, zero problema, não é isso que eu quero dizer, mas é aquele senso de cuidado. Melhor do que o senso de mãe é o senso de cuidado
com o outro. E aí acho que isso ajuda muito no processo de gestão e desenvolvimento das pessoas. Esse processo de continuar e olhar para frente e fazer uma liderança muito mais orientada ao desenvolvimento das pessoas do que orientada aos resultados que a gente tem. E acho que isso é um grande ponto positivo dentro da carreira de tecnologia, né, Julinha? Sim, não, e é legal você trazer esse lance do cuidado, né? Porque se a gente for analisar de forma mais ampla o sistema patriarcal que a gente vive, os homens não são ensinados a cuidar, né? E não é, eu acho que é isso, não é sobre um instinto materno, acho que não é sobre isso, é sobre nós sermos ensinados a cuidar desde a boneca que a gente ganha aos 3 anos de idade e os homens não, né? Então, e como que isso impacta depois a gestão dentro das empresas, né? Como que isso impacta os nossos desenvolvimentos de carreira dentro das empresas, né? Não só de nós mulheres, pessoas que se identificam como mulher, mas de todo mundo. Sim. Né? Eu fiquei muito tocada por algumas falas que vocês trouxeram aqui da faculdade, né? Da presença, eu não falei, mas eu cursei engenharia também. Muito, sabe Deus por quê? Não sei direito, mas eu meio que era aquela adolescente que me virava bem, futricava bem no computador dos outros, porque eu não tinha, né? Não tinha acesso. Mas ajudava a consertar a impressora na casa dos amigos, na prefeitura da cidade. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, não sou do Rio, não. Sou de Minas. Então é aquela coisa, né? Ninguém notou. Ninguém notou esse sotaque. E aí meio que foi indo, né? Enfim, eu sou uma pessoa de baixa renda, então na época tinha essa coisa da possibilidade de ser uma carreira mais próspera financeiramente, né? E eu, numa cidade de 5 mil habitantes, o que eu via não eram carreiras prósperas, basicamente, né? Não sou criada por mulheres, né? Então, sou criada por mãe solo. Então, tudo isso, né? Desses desafios da gente empreender uma carreira enquanto mulheres, seja onde for, eu já via isso desde sempre em casa, né? Com a minha mãe, com a minha irmã. E a carreira de tecnologia foi vindo assim, né? Bom, pode ser algo próspero, talvez eu tenha um jeito, né? Eu me viro bem. Não foi necessariamente porque eu era boa em matemática, porque eu nem era. Cálculo. Porque eu nem era. Então eu entrei na faculdade assim, vamos com Deus, porque é só ele mesmo. E é isso, aí chega lá, apanhei muito, né, da faculdade em si, das matérias todas, e a gente olha pro lado, e assim, eu sou jovem ainda, né? Tenho 26 anos, eu entrei na faculdade em 2015, e eu me surpreendi de ainda ter um número muito baixo de mulheres ali na engenharia, né? Então, eu olhei pro lado, na minha turma tinha eu e mais 4. Aí chegou no 5º período, já tinha eu e eu. Não tinha mais ninguém, né? As pessoas vão saindo. E isso sempre... Eu acho que ali foi onde eu comecei a ter muito esse senso, né? De, cara, mesmo quando a gente consegue, a gente entra, ainda é muito difícil a gente permanecer, a gente conseguir seguir nesse caminho, né? São muitas as barreiras e elas vêm desde sempre. Então, me tocou a fala de vocês, que eu fui passando aquele filmezinho, né, da minha experiência na faculdade, e aí pegando esse gancho para falar um pouco desses desafios, né, que eles vêm muito antes das nossas carreiras, eles vêm nas escolas, na faculdade, eles vêm dentro de casa, muitas vezes, como a Atena comentou, né, de, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A avó da Yanara pode vir pro próximo podcast. Falar como colocar sua neta na trilha de tecnologia. E eu ainda acho também que ela deve achar que o meu trabalho também é golpe. Porque, assim, minha avó, né, não entende muito bem de tecnologia e tal. E aí eu entrei numa área de tecnologia, veio a pandemia, comecei a trabalhar home office, ela ficava olhando assim, trabalho em casa. Sabe? Não consegue diferenciar, né? O que é isso aí? Tá vendo Netflix ou você tá trabalhando? Então, ela deve achar que o meu trabalho é golpe também. Muito bom. E aí, pegando esse gancho, né? Quero ouvir de vocês, agora de uma forma mais geral, estes desafios agora, né? Empreendendo essa carreira em diferentes lugares, né? E eu acho que é legal a gente falar que nenhuma decisão, como eu comecei falando, é definitiva, né? Nada impede da gente mudar de novo. A Atena começou no cinema, tá na tecnologia, nada impede dela estar em outro lugar amanhã.
Mas como tem sido essa vivência atual de vocês? Quais têm sido esses desafios, assim, de empreender? Eu acho que eu vou puxar a Tena, que tá quietinha há mais tempo. O que eu mais gosto da tecnologia, que acho que é o maior desafio e também o que mais me motiva, é esse pioneirismo, sabe? Porque a tecnologia é uma área... A tecnologia está sempre mudando, né? Cada vez uma velocidade maior. E a gente precisa achar uma forma de acompanhar isso, né? Que já é muito difícil de acompanhar. E só que no mercado de trabalho, não só acompanhar, você precisa executar aquilo, né? Senão você fica para trás. E eu gosto muito disso, de caminhar num caminho que ninguém nunca fez, ou poucas pessoas, né? E descobrir, porque não vai ter um livro, assim, que vai falar, você precisa seguir esse caminho e assim você vai ter sucesso, né? Não tem essa tecnologia, é literalmente você testar essa coisa. Deixa eu testar essa coisa nova aqui e ver se dá certo, né? Como que eu aplico no meu dia a dia. E isso que eu gosto muito, até na minha própria área, sabe? Eu falo, me manda qualquer bucha que tiver que resolver, sabe? Coisa de inovação. A gente tava, tipo, tive sorte de trabalhar em 2 projetos, ou não sei se pode comentar, mas recentemente, que a gente corta depois. Mas recentemente a gente gravamos Sem Carne em 8K. Vai ser a primeira série de dramaturgia em 8K do mundo. Gravada e finalizada, né? Porque 8K é um material muito grande. Então você consegue até gravar. Mas botar isso no computador depois pra editar é muito difícil. Porque de 4K pra 8K são 16 vezes maior, exponencial, né? O tamanho. E também recentemente estava fazendo a conceituação dos cenários virtuais. Que são, em vez de você ir numa rua gravar, você tem um painel de LED, 180 graus, que você pode fazer um cenário modelado em 3D e gravar dentro de um estúdio, cenas externas, de viagens, coisas do tipo, né? E isso são coisas que eu adoro fazer, sabe? Porque, por mais que eu goste de estar em gravações, gravar conteúdos, né? Tá numa série, numa novela, alguma coisa assim, eu também gosto de testar essas coisas novas, né? E acho que é muito divertido, de certa forma, mas ao mesmo tempo é muito estressante de você ter que tudo... Ou, é o que eu falei, né? Não tem um caminho definido. Então, tudo é... Como que eu posso dizer? Tudo é muito novo, sabe? E acho que, até entrando mais no assunto do podcast, quando você não tem uma resposta, ainda mais sendo mulher, é muito mais difícil você convencer as pessoas de uma verdade, né? Porque muitas vezes tem uma ideia, ou até você sabe que aquilo vai dar certo. Só que pra você convencer alguém que aquilo vai dar certo, é muito mais difícil, sabe? Eu acho que eu tenho o pior combo, que é ser mulher e ser mais jovem numa área de tecnologia. Que, assim, tudo que você fala, você precisa de um apoio, né, assim. Eu, assim, tipo, agora meio que assim, é minha vida, então você acostuma. Mas eu sou grata que tem muitos profissionais, homens, que me ajudam, né, sempre estão dispostos a ouvir, me dar conselhos, tudo. Mas ao mesmo tempo eu fico, eu preciso sempre de um homem pra falar, não, é isso mesmo, ela tá certa, pode deixar que ela consegue fazer isso, sabe? Porque isso é algo que eu vejo diariamente, sabe? E muitas vezes não é por mal, é algo inocente, sabe? Que as pessoas não esperam que você esteja naquela posição, ou ter aquele conhecimento, sabe? E são coisas... Eu não sei se a gente pode chamar de microagressões, porque eu não quero falar que é uma microagressão quando a pessoa faz por ignorância, no sentido de inocência, né? De ela não saber, mas sabe, muitas vezes perguntam, por exemplo, eu sou uma produtora na área de tecnologia, e é muito intuitivo as pessoas perguntarem, você faz o quê? Você faz maquiagem, faz arte, alguma coisa assim, que são áreas que são estigmadas, né, não que seja errado, mas que são estigmadas de serem áreas femininas, né, de terem mais mulheres, figurinos, coisas assim. E quando você fala que é produtora, as pessoas meio que surpreendem, né, alguma coisa do tipo. E é muitas vezes difícil, né, você passar aquela situação de respeito, ainda mais numa liderança que eu tenho situacional, né? Que eu não sou líder direta de um time, mas quanto num produto, eu que lidero aquela equipe, né? Eu que oriento aquela equipe. E todo produto é algo novo, sabe? Então, assim, dependendo do projeto, alguns são mais curtos, de gravar, sei lá, 6 meses. Outros, como novela, vai gravar o ano inteiro. Todo projeto novo é como se fosse um emprego novo. É um time novo que eu preciso estabelecer aquela relação de confiança novamente. Construir tudo toda vez. E muitas vezes a gente tá gravando um conteúdo, né? Por exemplo, uma novela tá indo ao ar todo dia. Então, muitas vezes você não tem um tempo de, deixa eu sentar, me apresentar pra todo mundo e ter um bate-papo. Gente, essa sou eu, sabe? Podem confiar. Então, muitas vezes você tem que ir e na insistência, sabe? Você sabe que algumas pessoas ficam desconfortáveis, sabe? Será que ela sabe o que tá fazendo, sabe? Sim. E a gente fica muito nisso também, né? De, tipo, será que a gente sabe o que
que tá fazendo, mas no fim eu sinto que o trabalho até em tecnologia não é um trabalho que você chega com respostas, você chega com perguntas e tenta resolver, Achar as né? respostas. Porque ninguém nessa área vai ter todas essas respostas. Porque você fez lá, uma pessoa com 10 anos de experiência. 10 anos atrás, deixa eu ver pra não jogar muito minha idade, mas eu tenho 25, mas 10 anos atrás a gente ainda tava usando Blu-ray. Não tava, acho que tá, que agora tudo é streaming, né? Eu tô tentando lembrar qual que é a tecnologia que tinha. Você vê, 10 anos atrás já não lembra qual tecnologia a gente usava pra... Então, 10 anos de experiência em tecnologia, muitas vezes não significa muito de conhecimento prévio. Significa, tipo, falar com pessoas, ter uma maturidade de trabalhar com estresse, de gerenciar um time, mas o conhecimento absoluto sempre tá mudando. Então, é isso, sabe? Eu acho que nessa área, mais do que tudo, é muito a gente encorajar as pessoas de saberem que, assim, ninguém aqui tem todas as respostas, sabe? Nem a pessoa do cargo mais alto, do cargo mais baixo, ninguém vai ter todas as respostas. É justamente isso, a capacidade de apresentar aquilo lá. Mas sendo mulher, né, sendo jovem, tudo, numa área dominada masculina, é muito difícil de você apresentar isso, né? Porque você, muitas vezes, é a última pessoa que vão olhar para uma resposta, né? E até você estabelecer aquela relação de confiança é bem difícil. Olha, você falou do tempo, e aí rolou vários flashbacks aqui na minha cabeça. Porque hoje você está falando de 8K, 4K, Sim. e há 9, 10 anos atrás, eu estava no Estúdios Globo, cuidando da rede, e olha que loucura, a rede não era conectada. As coisas não estavam conectadas. Eram fita. Então, para sair da edição, para ir para sonorização, saiu um carrinho com uma fita, e a pessoa ia lá, aí puxava para a máquina, fazia importação, exportação, aí ia para o próximo lugar com a fita, importação, exportação, não tinha rede conectada. E aí a gente estava num projeto de fazer a primeira rede lá de produção dos Estúdios Globo, na época, Projac. E aí eu lembrei, para mim, esse foi um dos maiores desafios, tecnicamente dizendo, mas também foi a virada de chave de dizer assim, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu fiquei na liderança desse projeto quando a pessoa que era mais antiga do nosso time saiu, Verol, maravilhoso, me ensinou muito, inclusive. Quando ele saiu, eu fiquei com a liderança desse projeto, do ponto de vista de redes, e, como você falou, é absurdamente difícil tratar arquivos, e na época não era nem 4K, né? Eram arquivos HDs e tal. E estava começando a trabalhar com algumas outras formas de conectar esses arquivos na rede e tal. E aí a gente tinha muita dificuldade, porque como é que funcionava a fita? O tempo da fita é o tempo para importar, então se tinha 3 minutos de gravação, era 3 minutos para importar, o cara editava, 3 minutos para exportar e a fita foi embora. Então o tempo dela sair e entrar na máquina era o tempo do vídeo. Quando a gente conectou isso na rede, para alguns arquivos era super rápido. Era o tipo de codificação do arquivo super rápido, acontecia 3 vezes mais rápido do que o tempo da mídia. Para outros tipos de arquivo, que são arquivos que ficam só para trazer uma ideia para a galera, assim, um vídeo ele é um arquivo único quando você dá play. Só que um vídeo é uma persistência de imagens, são várias imagens sendo reproduzidas. E tinha um tipo de tratamento que ele precisava que fossem imagens ao invés de um único arquivo de vídeo. Então você tinha lá milhares de imagens para compor um vídeo. E para copiar aquilo na rede era absurdamente demorado. Muito demorado. Muito demorado. Que ficava algo assim muito maior do que o tempo que o cara demorava para importar e exportar a fita. E aí começou aquele caos, né? Não pode ser conectado, a gente precisa da fita, a fita é muito melhor do que esse negócio de rede, esse negócio de rede não funciona. Vamos voltar para fita, não sei o quê. Vamos chamar não sei quem, não chamar não sei quem lá. E a gente estudando, tentando entender. Ali a gente ainda estava tentando entender por que demorava tanto, o que estava acontecendo, otimizando a rede, fazendo ajustes, não sei o quê. Beleza, não chegamos nos ajustes maravilhosos porque era característica do arquivo. Era característica da transferência de rede demorar para fazer aquele tipo de tratamento. Mas é onde eu quero chegar. Me colocaram numa sala com mais 12 a 16 homens, e de várias áreas dentro da época da TV, e fizeram uma sabatina de tudo que eu tinha feito para ver se eu realmente tinha feito o máximo possível para deixar aquela rede funcional. 12 homens sabatinando. E aí, gerentes de produção, supervisores, coordenadores, especialistas,
grandes dinossauros de conhecimento de mídia e perguntando, você fez isso, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro. Fez esse, eu fiz. Sim, foi. Aí, quando eles cansaram de perguntar, eu fui, expliquei tudo que já tinha sido feito. Falei assim, é característica. A gente precisa buscar uma solução para essa característica. Não adianta a gente tentar ficar ajustando a rede, porque é assim que funciona. E aí saímos da reunião, óbvio, sem uma solução, porque não tinha um problema, era uma característica. Naquele dia suava tanto. Tanto. Imagina. Tinha um amigo meu do meu lado, eu falei assim, toca na minha mão pra você ver. Minha mão tá escorrendo suor, assim. Ele, não, mas fica bem que tá tudo bem. Então, você tá parecendo que tá bem, tá plena. E aí, depois daquele dia, eu falei assim, cara, eu não preciso da reafirmação de nenhuma outra pessoa desde que eu tenha certeza de que eu estou fazendo o máximo para fazer essas entregas. Para fazer qualquer entrega que eu tenha comprometido. Então, eu não preciso de alguém vindo dizer assim, não, você está fazendo no caminho certo. Eu tenho as minhas premissas, tenho os meus parâmetros de sucesso, e se eu seguir esses parâmetros, já é suficiente para eu dizer assim, fiz tudo que eu podia. Andei tudo que eu podia. E, ao mesmo tempo, no mesmo caminho que a Atena falou, para mim, o maior privilégio é que, assim, a gente sempre faz coisa nova. A quantidade de coisa nova que a gente testa, desenvolve, se aplica, estuda e tem de possibilidade de fazer dentro da tecnologia, para mim, é o maior diferencial de estar aqui nesse lugar, né, Yanara? O que você acha? De continuar, né? É aquilo que eu tava falando, que a gente permanece na universidade. O que faz a gente permanecer numa carreira de tecnologia? A gente persistir em evoluir. E haja persistência, né? Oh. Porque é uma área que, se você não se desafiar, né, para ficar se atualizando, estudando, você não vai para frente, infelizmente. Porque tudo tá mudando a toda hora. E às vezes parece que tem pessoas que chegaram ontem, mas já tá há 10 anos à frente de você. É assim, é um misto de coisas. E essa área me desafiou muito na vida, muito. Porque, um segredinho aqui, eu era uma pessoa muito assim, que iniciava uma coisa e não terminava. Eu era muito assim. E estar na área de tecnologia me desafiou a mudar esse meu jeito de ser. E hoje em dia não sou mais assim, eu acho. Mas me desafiou muito a mudar esse meu jeito de ser. Assim, um exemplo. Eu começo uma coisa e não termina. Sei lá, um curso. Começava, uma empolgação, não terminava. Eu fiz, para vocês terem noção, uns 4 tipos de aulas assim, de música, de uns 4 tipos de instrumentos diferentes. E eu não continuei. Eu aprendi uns 4 instrumentos diferentes, mas eu não continuava. Porque eu não sei, eu simplesmente começava algo na minha vida e não terminava. Aí a faculdade eu comecei, fiquei até com medo de não terminar, porque eu me conhecia. Só que eu fui me desafiando, fui aprendendo tudo mais, fui tentando buscar amadurecer também, porque eu precisava, né? Já tinha quase 20 anos na cara, tinha que amadurecer um pouquinho, né? E aí comecei... Aí a faculdade eu terminei, aí foi quando eu falei, caramba, que desafio foi pra minha vida, né? E me amadureceu bastante a partir daquele ponto. E aí eu venho amadurecendo cada vez mais isso, estando na área de tecnologia por causa disso. Porque a gente tem que sempre estar ali se desafiando, buscando conhecimento, buscando se atualizar. Porque senão, minha filha, se você não se atualizar, vai ter alguém que chegou ontem e vai estar lá na frente de você já. E é um pouco do que a Flavinha trouxe, né? Assim, a gente na tecnologia, a gente não... Eu acho que não só na tecnologia, até porque todas as áreas e carreiras hoje são atravessadas pela tecnologia de alguma forma, né? Mas a gente não consegue resolver problemas novos, porque os problemas, eles estão novos todos os dias, do mesmo jeito, né? Que é um pouco dessa experiência que a Flavinha trouxe. E se a gente não tiver uma mentalidade onde a gente se adapta, né? Onde a gente reconhece que, olha, não sei, né? A Atena trouxe um pouco isso também lá atrás, da gente estar o tempo todo sendo humilde e independente do cargo hierárquico que você estiver ocupando. E que você está aprendendo com as pessoas novas que estão entrando, mas que você tem que estar se atualizando e desaprendendo algumas coisas, aprendendo novas. A gente não evolui em carreira nenhuma hoje, né? É isso. E para você, Gabi, como tem sido os desafios e as coisas boas que a carreira de tecnologia tem te trazido? Eu acho massa, assim, eu até pego um gancho da Flavinha contando esse relato e eu digo assim, tudo que é novo incomoda, né? Então, ela estava implantando ali algo novo e, lógico, a gente vai escutar burburinho que isso aqui não tá legal, não vai funcionar. A gente que trabalha com tecnologia, a gente está implantando aqui um fluxo do PAN, que é o antigo LOSES, né?
E tá o maior burburinho aqui, o jornalismo grita de um lado, o jornalismo grita do outro. E aí a gente vai, né? A gente faz nessa sabatina e vai. Mas então, tudo que é novo incomoda. Eu me lembro que eu sou uma pessoa que me sinto muito confortável, não sei por quê, eu acho que esse é meu jeito mesmo, eu sou comunicativa, eu gosto sempre de estar falando, estar interagindo, então eu me sinto encaixar bem, até pode ter 1000 homens na minha frente, tô nem aí, eu acho que é porque eu faço crossfit e me acho foda, desculpa, pode cortar, viu gente, essa parte. Então, eu me sinto confortável. E eu me lembro quando eu fiz a minha primeira transmissão de futebol, até, quando me colocaram. E é só homem, cara. Você olha para um lado, você normalmente vê aquela, você olha para um lado, olha para o outro, e só tinha homem. E eu fui fazer a comunicação do caminhão para narração daquele futebol. Putz, nossa, fiquei gelada, nervosa e isso não vai dar certo. Eu era mulher e eu me lembro que o técnico lá foi me entregar as vias de comunicação e ele chegou perto de mim e disse assim: cadê o técnico para eu entregar esses cabos? Aí eu: não, a técnica sou eu. Aí ele: não, mas tem que puxar os cabos. Eu disse: não tem problema, me dê os cabos, eu puxo o cabo. Então, eu acho que é essa virada desse desafio que torna assim, poxa, eu posso fazer isso, porque eu preciso chamar um homem que me determine, que me reafirme que eu precise, como é isso. Então, eu acho que também eu acho que isso não é só um defeito meu, acho que 99% das mulheres são. Eu sou perfeccionista. Eu acho que a tecnologia, a gente tenta entregar a perfeição daquele resultado, porque eu acho muito lindo, né? Quando a gente vê algo dando certo, assim, pronto. Recentemente a gente teve um evento que a gente colocou o nosso jornal na nuvem. Então a gente transmitiu 100% na nuvem o nosso produto. E quando você olha assim, você, poxa, muito lindo, né? Mas eu acho que é isso, que o nosso grande desafio mesmo é a gente não querer essas reafirmações dos homens. Eu tô falando que o produto é assim, cara, vai na minha, mesmo que vai dar alguma besteira aqui. Exato, Tudo bem, eu dá não errado. preciso. Lógico, às vezes quando a gente pede ajuda a algum dinossauro aqui, né? mas esse faz parte do nosso aprendizagem também, entendeu? Então, ser humilde, não ter medo de mudança, de a gente encarar, eu acho que isso vem muito do nosso empoderamento mesmo, como mulher, né? Com E a gente também certeza. está se abraçando uma com a outra. Aqui em Recife, eu não sei, a gente tem começou a fazer um grupo que a gente fez, acho que no final de setembro para outubro, que é o Dona Tech. E simplesmente um dia que a gente junta todas as mulheres da tecnologia e a gente debate e se abraçam e se apoiam. A gente conta coisas de que já aconteceu, de machismo, de falta de respeito, mas ao mesmo tempo a gente fofoca coisas de um setor de outro. Então a gente está tem uma ação bem legal aqui da nossa gestão, que criou esse grupo. Vamos ter outro agora em novembro. Eu já escutei alguns boatos. E é isso. Muito A gente bom. se abraçar cada vez mais. Muito bom, perfeito. Eu acho que a gente trouxe aqui na fala algumas coisas muito legais, né? Sobre inovações, possibilidades, sobre os desafios. Assim, desafios, eles são reais, fazem parte da nossa carreira, mas eles não são motivos para a gente desistir. Eles são motivos para a gente construir, para a gente continuar dentro da nossa jornada. E também a gente aprender a desistir, que é muito o que a Julinha falou, né? Às vezes a transição de carreira é algo que você desejava desde o início e você persistiu tanto numa decisão que não tinha nada a ver com você e você seguiu ali e não era aquilo que estava te fazendo feliz. Acho que, na verdade, essa é a principal pergunta, né? O que te faz feliz e se o que você está fazendo está conseguindo te trazer essa felicidade, essa satisfação profissional e pessoal. Acho que esse link do profissional e pessoal, ele não se separa mais. Antigamente a gente tinha muito essa questão de separação da sua vida profissional e da sua vida pessoal.
Acho que hoje a gente não tem mais essa separação, porque sua vida profissional impacta na sua vida pessoal, em quem você é, em como você age, e também a sua criação, as suas crenças, a sua forma de ver o mundo impactam também no seu profissional. Então, acho que a gente tem que decidir, por mais que todos esses desafios e recompensas, se no final do dia eles estão fazendo a gente mais sorrir do que ficar chateado e ficar estressado. E acho que tem um ponto bem legal que a gente está falando aqui, Julinha, para muitas pessoas de várias áreas, não é só tecnologia, né? A gente está aqui apresentando possibilidades da carreira da tecnologia, os desafios, mas a gente está falando para todos que querem ouvir, todas as pessoas que querem ouvir e conhecer um pouquinho do que a gente pode fazer. E acho que seria muito legal a gente trazer algumas dicas para essas pessoas que estão ou ingressando. A gente falou aqui de várias etapas, né, das nossas carreiras, algumas mais novas, algumas mais longas, alguns com desafios enormes, outros a Atena tão novinha com vários desafios. Eu falei assim, ai, Jesus, como pode? Então, 25 anos, né, que você falou. Sim. Ela tá aqui produzindo várias coisas, A gente não vai repetir, não, senão a Aninha tem que cortar de novo. Se não puder falar sobre os nomes das séries, mas vai ter produções em 8K e produções em 4K em breve no Globoplay. Continue conectado com a gente. Tão novo, cheio de desafios. A gente tem vários momentos aqui diferentes, né? De jornada de carreira, de jornada de vida diferente. Acho que seria legal a gente compartilhar algumas dicas. Quais dicas, quais insights que vocês têm para as pessoas que estão ou começando, ou no processo de transição de carreira, ou querendo se aplicar, mas está com aquela pulguinha atrás da orelha se eu devo fazer isso? Qual dica você acha que tem que deixar para essa pessoa que está começando esse processo de transição? Aí eu vou começar pela Gabi para rodar a nossa mesa. Então, eu acho que se você tiver aquela pulguinha de você querer conhecer, porque assim, quando você fala que você trabalha na Globo, eu não sei no caso aqui das meninas, ou se já aconteceu com vocês, aí você fala, você trabalha onde? Eu trabalho na Globo. Ah, você é jornalista? Não, eu não sou jornalista, eu trabalho na área de tecnologia. Aí ela, que legal, e faz o quê? Nossa, que legal também. Quer dizer que para o sinal chegar na sua casa, você só precisa do jornalismo, né? É mágica. Então, pois é, a gente já escuta muito isso. Então, eu digo que se você quiser se inteirar mais, se você quiser se desafiar, eu acho que a tecnologia dentro da Globo tem esse momento de você... como é que eu digo? Abrir as portas mesmo, abrir a mente para algo que você pensa num círculo, mas daqui a pouco você quer que aquele círculo vá crescendo, vai se tornando algo maior. Mas acho que a inovação, a gente vem querendo determinar. Então, se você quer aprender inovação, eu acho que a tecnologia está aí para isso. Cada vez mais a gente vê inteligência artificial, já daqui a pouco vai ser apresentador que vai ser um IA. Não vai precisar mais de uma pessoa física dentro do estúdio para apresentar um jornal. Então, é isso. Acho que a dica é se você quer se desafiar para inovações, eu acho que a tecnologia está aí para uma porta imensa, tem um leque imenso de ramo. Eu acho que não se abrange só assim de você criar software, não. Tem antena aí para contar a história da tecnologia, né? De entrar nessa parte das novelas, tal, como produtora da tecnologia. E é isso. Boa. E vocês, meninas, Atena e Yanara? Dicas finais, a gente está aqui, né, encerrando esse episódio, porque não parece, mas já estamos há quase 1 hora trocando ideia, voa o tempo. É impressionante. Para que, né, não fique muito grande, a gente vai fechando aqui, mas teremos outros episódios do Todos. Quais as dicas finais que vocês dariam para quem está considerando ingressar na tecnologia? A minha dica é, se você quiser, vai. Igual eu falei no início. E procura também estar com pessoas que te impulsionem aí. Boa. Acho que as pessoas ao nosso redor, elas influenciam muito na nossa vida. Por mais que a gente pense, não influencia porque eu não dou bola para o que os outros falam e tal. Não é o que os outros falam, é a energia das pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, procure estar com pessoas que vão te motivar e te colocar para cima, porque se você quer algo que você, aos seus olhos, é desafiador, a área de tecnologia, você
tem que estar preparada para o que pode vir, mas se você quer, vai e tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Procure as pessoas que vão te impulsionar. Boa, excelente. Pra mim, eu acho que a melhor dica que eu posso dar, que eu até já estudando para algumas pessoas, né, que vêm me procurar e perguntar, pô, como que você conseguiu, né, alguma coisa assim. Acho que, acima de tudo, nessa área, a gente precisa muito aprender, ter autonomia de aprender por conta, né, muitas coisas. Então, acho que mesmo que você já não tenha um contato, um caminho certo, tente aprender o que quer que seja, sabe? Que você goste, que você sinta que você se interessa, né? Que até minha própria história, muita coisa aprendi por conta. Eu digo que, assim, faculdade ajuda, mas 90% que você vai usar no seu dia a dia não vem da faculdade, sabe? Faculdade é bom pro diploma, você ter uma orientação inicial, né? Pra você conseguir os seus primeiros empregos, mas a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, é muito como você consegue se adaptar, como você consegue aprender. E hoje em dia, ainda mais com a internet e tudo, né? Todo esse sistema, como eu falei, meu primeiro emprego mesmo foi um emprego que eu não imaginava que existia, né? E provavelmente porque não existia, 5 anos antes, sabe? Então, também tem isso, sabe? Não tente procurar um caminho que todo mundo tá seguindo, sabe? Tente, se você tá certo, que você gosta de algo, é um trabalho de você melhorar aquela habilidade sua e seguir em frente, sabe? Achar uma forma de monetizar aquilo, de como você pode evoluir e usar aquilo que você gosta, aquilo que é uma habilidade que você domina, como usar isso para fornecer para uma empresa, como um serviço para alguém, né? Seja pessoa física ou pequenas empresas ou até grandes empresas. Boa. Muito massa. Bom, gente, muitíssimo obrigada por esse papo. Se eu puder deixar também aqui um último recado e dica, né? Eu acho que as histórias aqui trouxeram muito isso também, de quando a gente traz uma carreira em tecnologia, né? Nada hoje é só uma coisa, né? A gente volta para aquele lance do linear, nada é engessado. Hoje o que me faz permanecer é justamente o não ser só tecnologia, né? É muito do que a Flavinha trouxe, da gente poder trabalhar coisas da cultura, né, de colocar as pessoas no centro. Eu faço muitas coisas para além, né, efetivamente, do que eu tô ali no meu time fazendo. Então, todas as empresas que eu pude passar, e antes da Globo eu era de startup, né, então o ambiente é muito o que a Atena trouxe. A gente faz de tudo um pouco, aprende pra caramba, me expus muito também em muitos lugares, então essa dica de se expor, né, da gente se colocar nos lugares, é uma forma onde a gente cava e cria oportunidades pra gente também, que tem esse lugar, né? Lógico que eu acho que a gente está trabalhando para mudar, para que o sistema traga essas oportunidades, mas tem o nosso lado em criar um pouco desses espaços e nos colocar nesses espaços e resistir nesses espaços. Então, eu queria trazer esse ponto de, assim, você pode ser você mesmo dentro da tecnologia, mesmo se você... Hoje eu me coloco como uma pessoa de exatas e a minha essência é de humanas, assim, porque nada do que eu estudo hoje é sobre exatas efetivamente, né? Então, a minha pós-graduação não vai ser na área de exatas. E isso não significa que eu não tenho mais espaço na tecnologia por causa disso, né? Então, eu posso colocar a minha essência, que não é essa essência de quem está lá programando, né? Ou de quem está numa área realmente muito técnica. Nunca foi. E eu estava lá em exatas, passei muito tempo da minha faculdade com dificuldade em me ver naquele espaço. Ai, não gosto de programar, não sei o que eu quero fazer, o que eu estou fazdevendo aqui. Talvez eu realmente devia ter tentado fazer psicologia, que era o que eu queria, no final das contas. Mas eu acabei persistindo justamente porque eu fui encontrando espaços, eu fui entendendo que a tecnologia ela é muito ampla, né? Ela é uma área gigante com N possibilidades, em todos os papéis são necessários, todos os papéis e competências e habilidades são bem-vindos, né? Então, eu atuo com tecnologia há anos e eu nunca efetivamente precisei programar, que era o meu medo, né? Então, eu sempre estive nesse lugar da gestão, Eu né? também não. Esse lance do cargo de agilidade, ela falou, né? Não existia esse nome até bem pouco tempo, né? Como eu falei da minha liderança, ela trouxe, existe isso aqui, é um negócio novo que tá surgindo? Tá, O que você acha? Eu nunca nem ouvi falar nesse trem. Mas vamos lá, né? Acho que pode ser. Então, eu queria trazer um pouco esse lance da nossa essência, né? De como que, mesmo se você não se vê como aquele estereótipo da pessoa de tecnologia, né? Que é colocado pra gente.
seja a pessoa dos gamers, né? A galera que joga videogame o dia todo, ou a pessoa, né, que enfim, cumpre aquele estereótipo do nerd da tecnologia. Se você não é essa pessoa, tem lugar pra você aqui também. Com certeza, com certeza. Não, excelente ponto, Julinha. Assim, não jogo videogame, galera. O máximo que eu jogo é Just Dance. Então, desculpa aos geeks por aí, mas não preencho essa característica. E eu acho que um ponto que eu queria trazer, que acho que é muito importante, que eu também demorei a ter, então, olhando para o meu background, trazendo como uma experiência, busque referências. Você não precisa passar por esse processo sozinho. Tem um monte de criadores de conteúdo hoje em dia. De comunidades também. Um monte de comunidades, um monte de pessoas que você pode se inspirar. Se inspirar não significa que você quer ser aquela pessoa, mas significa que você vai juntar um monte de coisinhas legais que você vai aprender de várias pessoas e você vai construir o que você é. O que você vai demonstrar o que você é. Então, busque referências, busquem pessoas que você olha e fala assim, cara, muito legal o que essa pessoa está fazendo, muito legal o que essa pessoa está construindo, muito legal ela ter aprendido assim, e eu vou tentar esse caminho, porque a gente não precisa passar pelos mesmos erros das outras pessoas pra gente validar que eles são de verdade. Que a gente aprenda também com o processo do outro e que a gente aprenda também com o que o outro tem para compartilhar com a gente. Acho que é uma dica que Muito eu deixo boa. aqui para todos aqueles que querem estar aqui junto conosco. Maravilha. Bom, meninas, mulheres maravilhosas, muito obrigada por esse papo. Foi uma delícia, né? Tô muito feliz que a gente tá continuando aqui a nossa trilha. Fiquem ligados, porque traremos muitas outras pautas aqui sobre mulheres na tecnologia, né? A gente vai debater e vai provocar bastante esse tema aqui na nossa trilha do Todos. É isso. Aqui é o lugar que a gente monta aquela mansão na cabeça da pessoa para ela ficar pensando se realmente tá tudo bem, se realmente eu tô onde eu tô. E é isso, é discussão, é papo, bate-papo, como a gente conversou aqui, é a gente construir juntas. Vamos construir juntas uma tecnologia aqui na Globo e uma sociedade muito melhor, porque esse é o nosso papel, né? Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês.